Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Estou aqui para compartilhar com vocês uma pequena reflexão que eu acredito que possa te ajudar bastante ou ajudar outras pessoas que tenham dúvida em relação a este assunto. Eu pediria que você assistisse este vídeo até o final, que você não desligasse antecipadamente e que ao final você pudesse tirar as suas próprias conclusões, ok? Bom, eu coloquei aqui um título, né, para esse vídeo, né? E o título é Por que sou dizimista e ofertante? Observe que eu coloquei a frase, né, na primeira pessoa, porque ao final eu, Romildo, vou fazer aqui a minha colocação pessoal em relação a esse assunto. Mas seria interessante que nós observássemos, né, como que se eh, como que se desenrolou, né, toda a história a respeito de dízimos e ofertas. Bom, logo no capítulo 4 do primeiro livro, do livro de Gênesis, você vai se deparar, né, com esse texto bíblico em que aparece ali dois irmãos que vão ofertar ao Senhor. E são os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Então a palavra do Senhor diz que Caim, ele cultivava a terra, era um lavrador, e que Abel era um pastor de ovelhas, cuidava de rebanhos. E que então ambos, né, vão fazer as suas ofertas a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas que Deus se agradou da oferta de Abel. Tem todo um contexto. Muito provavelmente porque Caim ele tenha separado de qualquer forma a sua oferta e levado essa oferta a Deus. E a palavra do Senhor diz que Abel ele separou das suas primícias, né, do melhor do seu rebanho, do melhor das suas gorduras. Então foi fazer esta oferta a Deus. Aqui fica um primeiro destaque, né, em relação a esse assunto, porque mostra, né, como que Deus ele olha para a questão da entrega da oferta, como ela deve ser feita, né? Ela deve ser feita é, primeiramente, do melhor, né, que nós temos para dar para Deus, e não das sobras ou de qualquer forma. Então, um primeiro lugar que aparece a respeito de oferta é no capítulo 4 de Gênesis. Depois, você vai desenrolando, né, a sua leitura bíblica, e você vai chegar lá no capítulo 14 de Gênesis, e lá vai mostrar que houve uma guerra dos 4 reis contra 5 reis. E um parente de Abraão, ele chamado Ló, ele morava numa cidade chamada Sodoma. E nessas guerras, né, nessa guerra que houve entre esses reis, o rei de Sodoma estava envolvido, mas perdeu essa batalha. E os outros reis que vieram contra eles sequestraram pessoas, inclusive Ló e todos os habitantes da cidade de Sodoma, e levaram cativo. Quando Abrão soube desta notícia, né, ele juntou ali um pequeno exército de 318 homens preparados para a guerra, e ali eles foram combater. E Abrão teve êxito neste combate e trouxe de volta, né, o seu sobrinho, trouxe de volta todas as outras pessoas e também os despojos da guerra. E a palavra do Senhor, ao final do capítulo 14, vai dizer que quando Abraão estava voltando,
saiu ao encontro de Abraão um personagem importantíssimo chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, essa palavra, né, no hebraico, significa rei de justiça. E a palavra do Senhor diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém é a cidade que mais tarde viria a se chamar Jerusalém. Salém, também vindo, né, dessa origem hebraica, essa palavra, que significa paz e prosperidade. Então, ele vem, e também a palavra do Senhor diz que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vem, então, ao encontro de Abrão com pão e vinho. Então, o que dá-se a entender é que ele vem suprir, né, a sede, a fome, vem suprir as necessidades básicas ali de Abraão e dos seus companheiros, dos homens de guerra que estavam com ele. E ali a palavra do Senhor também diz que Abrão, então, entrega todos os dízimos a Melquisedeque. E aqui é uma coisa interessante que muitas pessoas, né, elas vão entrar nessa questão de dízimos e ofertas, principalmente de dízimos, vão entrar pela questão de que o dízimo ele está debaixo da lei, por isso não voga mais para os nossos dias. Mas se você observar aqui, no capítulo 14 de Gênesis, esse que eu estou narrando para você, a lei ainda estava bem longe de ser, quase 500 anos ainda antes de que Moisés viesse, né, por intermédio de Deus, instituir as leis. Então, qual o motivo de Abraão entregar os dízimos a Melquisedeque? Bom, eu acredito que seja pela autoridade que ele reconhecia em Melquisedeque. A autoridade de ser o rei de Salém e a autoridade espiritual por ser o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, e uma terceira coisa, a gratidão do coração pela necessidade suprida. Então, existem pelo menos 3 coisas aí, né? A autoridade do rei, a autoridade do sacerdote, a autoridade espiritual na vida de Abraão e também a questão da gratidão. Abraão foi grato por aquilo que Melquisedeque fez na vida dele e dos seus companheiros, então por gratidão ele tenha entregado ali o seu dízimo. Ok? Depois a Bíblia vai dando sequência, né? E você então vai chegar em Êxodo, capítulo 20, onde Moisés ele recebe de Deus, né, os 10 mandamentos e também recebe de Deus as leis. E ali ele vai desenvolver, né, todo um programa a respeito das leis, dos mandamentos, das ordenanças do Senhor. Também ele vai, então, falar a respeito, dentro das leis, da construção do tabernáculo ou tenda do encontro, onde Deus se manifestava, né, e falava face a face com Moisés. Então ali ele institui também o tabernáculo. Mesmo nessa sequência de coisas que Moisés ele vai apresentando ao povo, ele vai instituir também ali o sacerdócio, que é o sacerdócio de Arão e de todos os filhos de Arão, ok? Mais para frente, nós vamos chegar no livro de Números, no capítulo 8, Deus vai separar os levitas. Todos sabem, né, que Israel é formado por 12 tribos, e dessas 12 tribos, então, Deus separa uma tribo, a tribo de Levi, os levitas, para que eles pudessem cooperar, para que eles pudessem trabalhar em auxílio dos sacerdotes de Arão, dos seus filhos, e também para que pudessem dar suporte em todo o trabalho do tabernáculo, ok? Então você vai observando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós chegaremos, né, naquele versículo que é chave, né, onde muitas controvérsias acontecem,
muitos debates acalorados acontecem lá de Malaquias capítulo 3, onde Deus diz que nós devemos, né, ou na época, né, quando foi escrito, que eles deveriam trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na sua casa. Deus, né, ele tem essa palavra, né, de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, quando é instituído o tabernáculo, não é? Tudo fica concentrado no tabernáculo, a adoração, a entrega das ofertas, dos sacrifícios. E então todo mundo deve levar o dízimo ao tabernáculo, que depois, quando chegar a época de Davi, depois Salomão, é construído um templo em Jerusalém, onde também tudo fica concentrado agora em Jerusalém. Então todos os dízimos eram trazidos ali para o templo em Jerusalém. Por isso, então, Deus separa, e Deus dá essa ordenança da entrega dos dízimos para que pudesse haver manutenção, mantimento na sua casa, no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo, e para que os levitas e os sacerdotes, eles pudessem ser sustentados, ok? Então, essa é a ordem de Deus a respeito de dízimo, aí sim como lei, né? Porque nós falamos anteriormente que Abraão entrega com disposição total de coração os seus dízimos ali a Melquisedeque. Depois é instituída a lei para que houvesse mantimento, para que houvesse manutenção do templo e dos levitas e sacerdotes, ok? Depois também, irmãos, agora uma coisa importante aqui, que muitas pessoas vão dizer, mas a partir do momento, né, em que o templo é destruído, houve a diáspora, né, a dispersão dos judeus, então qual o motivo, né, de se entregar dízimos? Essa aqui é uma pergunta que acaba sendo interessante, porque, de fato, no ano 70, né, da era cristã, o general Tito, né, um general romano, com o seu exército romano, invade Jerusalém e destrói Jerusalém por completo, destrói o templo de Jerusalém, não, como Jesus havia dito, não ficará aqui pedra sobre pedra, né? Tudo é destruído lá em Jerusalém e há a dispersão dos judeus. Mas aí começa-se então o tempo, né, da igreja do Senhor na face da terra, nessa época, começa a igreja do Senhor, e começaram-se a recolher as ofertas para que pudesse uma igreja ajudar a outra e tal. E nós chegamos lá em 2 aos Coríntios, capítulo 9, né, onde o apóstolo Paulo vai dizer como isso deveria ser feito. E aqui há uma coisa também muito interessante a respeito da entrega das ofertas, porque pode parecer pesado, mas não é algo que o pastor Romildo, né, ou qualquer outro pastor tenha instituído, mas a própria palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, eu vou ler para você aqui, no capítulo 9, de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. E no versículo 11 ele vai dizer, sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Então aqui o apóstolo São Paulo ele vai
dizer como nós devemos entregar, né, a nossa, a nossa oferta. A nossa oferta deve ser entregue com alegria, com generosidade, né, com o desejo de cooperar na obra, no reino de Deus, no avanço, né, da pregação do evangelho nessa terra. Então, voltando só um pouquinho o raciocínio a respeito, né, da igreja, porque aí alguns vão pensar, sim, mas aí nesse caso, do tempo do apóstolo Paulo, já não havia mais uma concentração num lugar só, porque as igrejas estavam espalhadas, né? Estavam em outras cidades e tal. Verdade. Mas depois que houve a reforma protestante e tudo, né, que foram instituídos os templos, então as igrejas elas estão concentradas em algum lugar. Por quê? Porque seria difícil, né, nós fazermos o culto ao nosso Deus. Um dia aqui na minha casa, outro dia, no outro domingo na sua casa, onde nós teríamos capacidade de organização, de logística, né, de todo um suporte para que, por exemplo, 50, 100, 200 pessoas estivessem na minha ou na sua casa num domingo. Seria muito difícil, muito complicado. Então acabou-se que hoje nós temos de volta um local, né, onde nós saímos das nossas casas e nos encontramos neste local. Por isso a importância de nós entregarmos, né, com generosidade também, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bom, deixa eu responder uma coisa para você. Talvez você diga, e você, Romildo, pastor Romildo, como você quiser. Você talvez diga assim, e você? Você se apega no Velho Testamento, onde existiu o templo, né, e todos os dízimos eram ali e ofertas canalizadas naquele local. Você vai pelo Novo Testamento, onde o apóstolo São Paulo também diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Por onde você vai? Eu quero responder para você. Eu vou pelo caminho do amor. Eu vou pelo caminho do entendimento de que se nós temos um local para nós nos reunirmos, um local que necessita, né, de manutenção, um local que necessita de cuidados, um local que necessita de que ele possa evoluir para que você, seus filhos tenham mais conforto. Então eu entrego por essas questões, por entender que ficaria muito complicado manter uma estrutura dessa na dependência de poucos irmãos. Eu entendo que se eu contribuo, o outro irmão contribui, você contribui, o outro ali contribui, né? Não fica pesado para ninguém toda essa estrutura para ser mantida e nós conseguimos fazer com que o evangelho ele avance, ele progrida. Eu ainda considero a igreja, né? Muita gente nos últimos tempos falam coisas a respeito da igreja. Eu ainda considero a igreja um organismo vivo de Deus nessa terra, né? O corpo de Cristo nessa terra, onde pessoas que, como eu um dia, estavam totalmente perdidas, né? No lamaçal do pecado desse mundo tenebroso, foram resgatadas através dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui ela não tem placa, não é o nome de uma instituição, de uma denominação. Essa igreja que continua sendo o poder de Deus aqui na terra para operar na vida daquele que é viciado, na vida daquele homem problemático, daquela mulher problemática, daquele filho rebelde. Ela continua sendo esse poder de Deus de transformação. Então, aqui fica a minha resposta, né? Eu entrego os meus dízimos, eu entrego as minhas ofertas para a manutenção dessa obra maravilhosa. Espero que nesses aqui 19 minutos, 20 minutos, eu possa ter de alguma forma contribuído com você. Eu possa ter te ajudado, talvez você tenha dúvidas a respeito disso. Ou outras pessoas ao seu redor tenham dúvidas a respeito disso. É claro que esse assunto ele é muito extenso, levaria
horas para nós desenrolarmos ponto por ponto, mas aqui de uma forma breve eu quis trazer para você um raciocínio a respeito deste assunto que é muito importante. Não se deixe levar, não se deixe convencer, né, por vozes aí de fora que tentam tirar essa bênção do seu coração. Porque Deus, com certeza, nunca nos deve nada. Você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, com gratidão, com alegria, com amor no coração. E Deus vai transbordar na sua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na vida da sua família. Ok? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.